A altura da... Agora que tá... Não estava Sim, antes? não estava gravando antes, Ali, mas agora eu já coloquei para gravar, pode ficar tranquila. Perdão. Ah, valeu. É tu que está com o comando, então tá ótimo. Então, o que que acontece? Toda essa parte inicial que a gente vai começar a fazer um trabalho para poder estruturar um projeto, eu preciso saber ah, das NRs, eu preciso entender quais são as NRs, o que que elas tratam e o que que a empresa tem. Porque, por exemplo, tem empresas que têm NRs direcionadas a máquinas que são de risco para as pessoas perderem a mão, perderem o dedo, se queimarem, se cortarem. Então, tudo isso vai trazer um prontuário, um registro que até os técnicos de segurança do trabalho estão aqui, que fazem esse tipo de leitura e entendimento e medição, enfim, por isso que a gente trabalha de forma multidisciplinar, né? Nós não vamos trabalhar sozinhos, nós sempre vamos ter que ter os profissionais que envolvem esses processos como um todo, né? Então, toda essa, o alfabeto tem toda a questão de linguagem do mundo organizacional. Hag, mas para que que eu preciso saber isso? Bom, porque a gente precisa entender que siglas vão estar sendo faladas. Por exemplo, quando a gente fala com técnico de segurança do trabalho, eles falam muito em siglas. E essas siglas a gente precisa estar compreendendo se a gente vai estar lá entrando. Mas não necessariamente que tu precisa saber qual que é cada uma delas. É importante tu ter a clareza de que tu pode buscar e aonde tu pode buscar. Bom, eu vou ter uma situação, eu vou ter lá dentro da cartilha da RAG, onde eu vou poder buscar o que que significa isso. Depois, eu tenho as questões de PGRs. Então, aqui eu vou abrir a caixa preta para vocês, no sentido de que como é que funciona. Dentro da proposta, e eu quero que os técnicos de segurança do trabalho me ajudem aqui, né? Qualquer coisa, no que puderem acrescentar, para que a gente possa trazer mais clareza, porque eu sou da área da psicologia, eu sou da área do RH, e às vezes a gente não tem total clareza das coisas e vocês nos ajudam muito, né? Então, a gente vai olhar aqui os fatores de riscos, por exemplo, eu vou abrir aqui de uma padaria, mas lembrando que eu tenho aqui, ó, de padaria, de imóveis, de uma escola, eu tenho de uma fábrica de sapato, eu tenho de um restaurante, eu tenho vários modelos de um supermercado, eu tenho vários modelos de PGR para que vocês possam ter noção do que é cada um. Então, a primeira coisa, sabe lá dentro do RH que a gente tem que ter um dossiê dos planos de cargos e salários? Não é padaria aqui, esse é o restaurante que eu abri. Nós temos lá no RH aquele plano de cargos e salários. Nos planos de cargos e salários, a gente tem lá descrito, bom, o Rudinei vai trabalhar como psicólogo e ele tem que fazer a parte de controle do recrutamento e seleção, ele vai ter que fazer treinamento e desenvolvimento com as pessoas, tudo que requer o profissional do psicólogo dentro do RH, aonde ele vai estar inserido. Então, essa descrição me faz entender quais são as funções do Rudinei, do Rude. Acrescentei o Ney aí atrás, Rude. Do Rude, né? Então, dentro dessa proposta, lá também tem o salário piso, médio e o grande salário sênior que o mercado paga. E aí, ali que se faz a análise com relação os salários que as pessoas vão ganhar. Mas, eu não quero saber disso. Eu quero saber dos riscos psicossociais. Bom, quando a gente faz um programa de gerenciamento de riscos, nós temos aqui, tudo isso aqui a gente dá para vocês dentro do curso, aonde vocês podem lapidar. Então, aqui eu posso colocar restaurante, restaurante Hag.
Porque daqui a pouco vocês estão atendendo o restaurante, ah, sei lá, italiano. Vocês podem estar estruturando isso aqui para o restaurante italiano. Então, é algo que continua, eu só não salvei aqui, tá? É algo que vocês podem estar usando o modelo para estar colocando para aquela empresa, para aquele restaurante, para aquela padaria, para aquele açougue, para aquele supermercado. Então, a gente já dá um modelo pronto aqui para vocês e vocês vão ver que cada etapa dessas, percebam aqui embaixo, ó, aqui embaixo onde eu estou passando o cursor, a gente tem a capa, observações, que daí eu clico na aba de observações, eu vou ter lá. Esse é um cenário fictício, porque isso aqui é só um modelo para vocês poderem estar aprendendo. Então, é um cenário fictício, qualquer semelhança pode ser mera coincidência, e a gente faz uma simulação de um PGR para um restaurante, né? Então, aqui a gente fala toda a questão da matriz que é usada, como que não é, e a gente vai para os cadastros. Só para simular, tem lá o programa de gestão de riscos, a gente vai colocar todos os dados da empresa. Então, aqui são dados fictícios, a gente preenche tudo, né? O que tem, quem é o responsável, o município, o gerente, quem é o coordenador do SESMIT, se tem, se não tem, se é efetivo, se não é, se quem é o técnico de segurança do trabalho, todos os dados que vão precisar ter no PGR. Aqui tu pode colocar a tua logo da tua empresa, da tua consultoria, enfim. Depois, dentro desse PGR, a gente traz todos os perigos ocupacionais. Lembrando que o garçom dentro do restaurante, ele tem 3 garçons nesse restaurante. Ele é um salão dentro de um prédio. Ele recebe os clientes, o garçom, toda a descrição da atividade que ele tem. Então, Hag, eu posso fazer isso para as empresas? Pode, mediante a ajuda de equipe multidisciplinar, que tenha uma pessoa do RH, que tenha um técnico de segurança do trabalho, que tem vocês tendo a formação, vocês tendo esse processo, entendimento de tudo isso, vocês estão aptos a fazer sim. Porque lá no edital, na nomenclatura que eles dizem quem pode fazer, não se deixa claro que tem que ser profissional da área da psicologia, profissional da área técnico de segurança do trabalho. Então, se subentende que qualquer pessoa que tenha conhecimento pode estar avaliando e construindo o PGR para aquela empresa. Lembrando que é acima de 20 funcionários seletistas, tá? CLT. Lá depois do salão, nós temos o apoio da cozinha. O que que faz? É responsável por lavar pratos, copos, talheres, panelas, utensílios, tudo que o apoio da cozinha faz. Depois nós temos a cozinha. O que que a cozinha tem? Realiza o preparo e finalização dos pratos, toda a descrição dela propriamente dita, né? E aí, dentro dessa proposta, eu tenho uma lavadora de louça, que para esse apoio da cozinha. Eu tenho um cozinheiro, quer dizer, tem 3 cozinheiros aqui para estar ajudando a confeccionar, enfim, a produzir essa comida aí nesse restaurante. Depois eu tenho o setor dos processos, ambientes de trabalho e as atividades. O setor, lembra que era o salão? Como é que é o salão? Espaço climatizado, com mesas, cadeiras organizadas em fileiras. Tudo que está aqui é para que vocês não se percam, vocês têm tudo mastigadinho na mão. É só adaptar conforme o local que tu vai. Ah, Hag, mas eu estou indo para uma oficina mecânica. Nós temos também de oficina mecânica aqui. Mas nós estamos indo para um, sei lá, salão de beleza. Tudo o que for, a manicure, a recepcionista, a cabeleireira, a tia do cafezinho, a faxineira, a pedicure, a que faz, como é, calos, a sobrancelha, cada função
tem que ter a descrição, tá? Cada função tem que ter a descrição. Então, vocês não vão se perder com relação a isso, porque a descrição é a proprietária, a gerente de RH, ou a diretora, ou o líder, o responsável que vai te ajudar. O que que a Maria faz? O que que o João faz? Para que vocês possam estar preenchendo toda essa demanda. Depois de preencher o salão, a cozinha, enfim, né, a descrição física, aqui eu tive a descrição das pessoas. Aqui eu tenho a descrição física de cada espaço do local. E aqui na descrição física, eu também tenho a descrição dos processos do ambiente. Então, recebe as pessoas na recepção, anota os pedidos, entrega de refeições e bebidas, retirada da louça, orientação ao caixa, organização e limpeza, o fluxo das pessoas com relação àquele processo. Muitas vezes, e talvez a maioria das vezes, vocês vão encontrar, a empresa vai te dar isso aqui pronto, porque vocês vão solicitar. Eu quero fazer um programa e eu quero ver, então, como é que, se vocês têm um PGR, aqui dentro, um programa de gerenciamento de riscos, a gente gostaria de dar uma lida ou dar uma olhada para que a gente possa analisar como é que são as funções. Por quê? Porque, às vezes, tu vai ouvir o João lá e o João tem uma determinada função na cozinha que ele tem que desossar a carne, o boi vem inteiro, sei lá, tô divagando aqui, mas o boi vem inteiro e tem que desossar a carne, cortar as partes do boi para que a carne seja produzida ali. E não está escrito aqui. Então, nós temos que acrescentar toda essa função. Por quê? Porque se o João entrar com uma causa trabalhista e nós que somos os agentes de cura, agentes da organização desse processo, a empresa pode ganhar uma multa muito grande. Nós somos responsáveis por isso. E o técnico de segurança do trabalho está aqui que não me deixa mentir. Isso tudo tem que estar ouvindo o colaborador, sabendo o que ele está fazendo, para poder estar colocando ali. Tá, mas Hag, onde é que entram os riscos psicossociais? Calma, estou te mostrando exatamente o passo a passo, porque eu estou entregando a caixa preta aqui que eu estou falando para vocês, que são os bastidores, né? E o pouco que vocês já vão ouvir aqui, porque, claro, o curso é mais aprofundado, o pouco que vocês vão ouvir aqui, vocês já vão ter a clareza do que como é que funciona, né? Agora, imagina tu tendo domínio disso, tu tendo uma certificação com relação a isso, e tu tá podendo ir para a empresa com segurança, né? Com razão mesmo de estar apresentando um projeto, né? Então, Paulo, tu tá falando com a gente aqui ou não? É que tá mudo. Consegue desmutar ele, Duda? Não? O máximo que eu posso pedir é pedir para ele ativar o som. Tenta ativar aí, Paulo. Se não, tu sai e entra de novo, Paulo. Daí vai te pedir lá. Porque a Verônica falou, a Neiva falou, então tá funcionando. Aí tu sai e entra de novo, que daí tu vai vir o íconezinho do som e tu tem que clicar nele antes de tu entrar. Bora, também tu pode escrever no chat se tu quiser, tá? A gente vai tocando aqui. Acho que ele saiu. Muito bem. Então, quando a gente entende todo esse processo e essas descrições, vocês percebem que está ok, a gente vai para uma próxima etapa, que é a matriz. Olhem essa matriz aqui. Olha que interessante. Por isso que eu digo que o nosso curso ele é muito completo. E ele justamente traz aquele olhar para vocês, de que
tudo vai te dar uma clareza frente ao que tu vai analisar e o que tu vai apresentar. Porque essa sinaleira vai me trazer levemente prejudicial, prejudicial ou extremamente prejudicial. Então, por exemplo, eu estou lá numa empresa, isso aconteceu, tá? Eu estava numa empresa aonde era 3 turnos, manhã, tarde e noite. E ninguém do RH, eu psicóloga consultora dessa empresa. Isso em Campo Bom, área de uma fábrica de caixas de pizza, caixa de sapato, caixas de camisa, na época que tinha ainda caixa de camisa, né? Hoje em dia não tem mais, mas enfim, estava numa fábrica de caixas, fábrica enorme, 3 turnos, imagina, sem parar a empresa, né? E ninguém do RH e líderes queria ia muito à noite lá. E aí eu me propus aí chegar lá 10 horas da noite e sair de lá 3 horas da manhã. E ninguém fazia isso, né? Mas, Alessandra, tu vai sair de Porto Alegre para fazer isso, sim, você ir de Porto Alegre para ir para Campo Bom para escutar as pessoas do turno da noite. E não adianta eu fazer o trabalho de manhã e de tarde e não escutar o pessoal da noite. Eu tenho que fazer, eu tenho que escutar todos. E fiz. Por 3 meses eu fui. Chegou lá, tinha absenteísmo enorme, também tinha problema de alcoolismo de noite, se vocês sabem, empresas noturnas, né? No terceiro turno tem problema de drogas, tem problema de álcool, são muitos homens, né, que também trabalham, então não tem muito controle e tá muito frio e às vezes é um pavilhão, os caras tomam cachaça para aquecer e a gente não pode enfim, né, falar muito, né, no sentido, claro que não pode, mas os caras estão buscando se aquecer e às vezes não tem ar-condicionado, às vezes não tem, é uma situação mais precária que a empresa, enfim, coloca o colaborador. E aí, muito frio, né, no inverno, muito absenteísmo e eu fui lá para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, muitos atestados. Primeira coisa que eu pedi foi para o RH para ver os atestados. Eu queria ver os atestados. Quando eu vi os atestados, eu entendi que era dor de estômago e dor de cabeça que as pessoas tinham e que daí davam lá uma determinada medicação e alguns saíam de atestado e outros só tinham enfim, né, uma consulta, mas era mais isso que estava acontecendo. Conversando com um, conversando com o outro, eu cheguei à conclusão, e aí tem mais história, mas eu não vou perder tempo aqui para contar isso. Chegou numa conclusão, já no 1 mês e meio, que eles tinham mudado a cola. A cola que eles compravam para passar nas bordas das caixas para colar, o fornecedor estava em falta e eles trocaram a marca da cola. E aí a gente veio a descobrir que a cola comprada e mais barata ainda não tinha uma defesa com relação ao seu cheiro, à química, eu não sei falar, os técnicos me ajudem, mas ele era prejudicial, ele dava dor de cabeça e dor de estômago. Só que até achar o focinho né, de porco que não é tomada, enfim, até se encontrar a situação, se teve que conversar com bastante gente, né? Por quê? Porque as pessoas no nível cultural que trabalham também durante a noite não têm, às vezes, a escolaridade, não tem, às vezes, né? Então, a gente também tem que olhar para esse detalhe. E aí a gente entendeu que o absenteísmo daquele turno era em prol, e só o turno da noite que usava aquela cola, porque o turno do dia usava a mesma cola, porque os clientes do dia era diferente dos clientes da noite. E aí tinha, sei lá, produção para Nestlé, produção para Lacta,
durante o dia e durante a noite para o chocolate menorzinho ali, que talvez era negociado um valor menor, sei lá, não entrei nesse detalhe, mas tinha diferença. Até tu entender o que está acontecendo, tu tem que conversar com as pessoas, tu tem que entender porque as pessoas vão estar te trazendo essas situações. Então não adianta tu fazer um projeto sem antes tu ter o contato com líderes, com RH, com as pessoas, conversando com todos eles, para entender se aquela cola era levemente prejudicial, se ela era prejudicial ou se ela era extremamente prejudicial. O que poderia acarretar a continuidade do uso dessa cola? O que se fez? Levaram a cola para o fornecedor e solicitaram uma troca, solicitaram algum ajuste, porque isso iria pegar para a empresa. E isso também estaria trazendo náusea, dor de cabeça, as pessoas sem produzir, as pessoas indo para casa mal, trazendo atestado, ou seja, baixando a produtividade da empresa e prejudicando principalmente as pessoas, né? Então, o risco psicossocial aqui entra na questão emocional produtiva de cada um, tanto para a sua área física, como também emocional, porque quando tu não tá bem fisicamente, o teu emocional também abala. Quando tu não tá bem emocionalmente, o teu físico também abala. Então, esse é o olhar do todo que a gente tem que estar vendo, né? E aí vem o detalhamento. O detalhamento é toda a parte. O que é levemente prejudicial? O incômodo, a irritação, por exemplo, as dores de cabeça, temporário problemas de saúde levando ao desconforto, diarreia, enfim, vômito. Prejudicial, perda auditiva parcial ou de olhos de visão, aquela cola, né? Ou teria que ter máscara, teria que ter EPI ali para poder estar utilizando aquela cola. Então, é nesse sentido que a gente vai estar olhando asma, distúrbios de membros superiores, problemas de saúde que causa dano permanente ou menor relevância, enfim, é prejudicial. Então, esse ambiente, essa função, essa área produtiva tem problemas de riscos físicos e psicossociais. Extremamente prejudicial, doenças agudas, fatais, perde a visão ou inala muito aquela cola tóxica, vai dar um problema no pulmão, vai dar sei lá, um taquicardia, vai encurtar a expectativa de vida da pessoa. O que acontece? Por que tem insalubridade, né? Por que pessoas que fazem raio-x, elas têm o salário e mais um tanto de valor para poder suprir o risco que ela corre do raio-x tá ali vivendo todo dia, né? O quanto ela tem que se proteger, o quanto ela tem que sair, tanto que colocam aqueles aventais de aço na gente, eu nem sei o que é aquilo, eu não sei falar sobre isso. Mas se a gente começar a puxar a lanterna, a lente, e começar a olhar para as funções, a gente começa a ver os riscos que as pessoas têm dentro das suas funções, né? Ontem nós falamos do oficial de justiça, que não tem um trabalho prático, manual, mas ele tem um trabalho emocional, de estar fazendo, de estar tirando as coisas de dentro das casas das pessoas em função da sua profissão. Então, também tem riscos psicossociais. Então, comecem a olhar o que o cara do cachorro-quente tem de risco ali. Pode estourar um gás, pode. Então, é tudo isso que a gente começa a avaliar, tá? A gente vai começando a avaliar intoxicação por inalação. Obrigada, Lu. Isso aí. É chumbo. Obrigada, Rick. Podóloga. Isso, Rick. Muito bem. Então, todas essas informações vão trazendo aqui para a gente o olhar de segurança. Então, qual é a segurança que a gente tem que ter? Bom, baixo risco, lesões superficiais, pequenos cortes, contusões, enfim, irritação. Médio, lacerações, queimaduras, concussão, enfim, torções graves.
muito risco, lesões fatais, amputações, múltiplas lesões. Se tu tem um caso no setor, isso já reverbera para toda a empresa. Então, a gente tem que olhar o cuidado de tudo isso, né, para poder ver. E aqui embaixo, a gente vai tendo ó, a probabilidade se é desprezível, se é pequena, se é moderada, se é significante, se é excessiva. Então, tu tem todo um protocolo de entendimento sobre aquele setor. Né? Ah, a gente quer trabalhar com uma equipe de vendas. É outro critério. Né? Ah, quais são as metas, a pressão de metas, como é que é a demanda de trabalho, quais são os recursos que eles têm. Agora a gente quer analisar uma fábrica de pregos, né? Que tem muitos tipos de máquina, uma Gerdau da vida. Então, a gente tem riscos diferenciados com relação a essa empresa. E aí a gente vai entendendo o que que é. Então, se tu segue o protocolo, não tem erro, né? A gente vai estar nivelando esses riscos e vai estar entendendo quais são as pressões mais intensas, né? Se um cozinheiro trabalha na cozinha, trabalha com faca, nós temos ali uma situação de que se a gente tem que avaliar se ele teve doença, entrou com atestado, e ele teve uma situação de depressão muito profunda. E aí tem que acender uma luz. Ele trabalha com faca, ele trabalha com ferramentas, né? Que se ele está num grau de risco, porque existe depressão, um sorriso. Tem pessoas que estão sorrindo que estão muito deprimidas. Então, a gente tem que avaliar essas situações para ver que grau de risco psicológico tem ali para que ele não use aquele setor, aquele espaço para que ele possa fazer uma coisa errada. Outra coisa, o padeiro tem que colocar, né, no forno, aquele forno super quente. Então, também tem, o que que acontece? Tem o medo de se queimar. O medo faz parte daquela profissão. Ah, mas eu já faço de forma inconsciente, eu nem medo tenho. Na verdade, existe uma máscara, né, emocional fechando aquele processo ali de medo, porque na verdade ele está a todo momento correndo o risco de se queimar em alto grau. E a gente tem que entender que esses medos estão dentro das pessoas, estão dentro da cada função. Eu vou cuidar de crianças. Ah, é barbado cuidar de criança. Não. Os riscos psicossociais de cuidar de uma criança é muito grande. A responsabilidade é muito grande. Porque se acontece uma coisica ali com aquela criança, tu tem um grau de responsabilidade muito grande e emocionalmente tu fica inconscientemente preocupada. Então, como que a gente vai preparar as profissionais para cuidarem de crianças? Como que a gente vai preparar o cozinheiro, o padeiro para trabalhar ali? Como que a gente cuida? Por isso que tem os treinamentos de EPI, os treinamentos da CIPA, os treinamentos, né, de cada área, e tá aí os nossos técnicos de segurança do trabalho que não me deixam mentir. Muito bem. Depois disso, de entender, existe um inventário. Lembrando, se a empresa é pequena, isso é muito fácil de configurar. Se a empresa é grande, ela já deve ter isso, porque toda empresa tem que ter isso por lei. Então, vocês não vão ter que fazer isso em uma grande empresa, né? Grande empresa, eu falo de acima de 100 funcionários, já tem isso, porque isso é lei. Dentro da cozinha, na função do cozinheiro, qual é o perigo? Contato com superfícies quentes, fogão, forno, panelas. O que eu estava trazendo aqui. Lesões ou agravos, queimaduras leves, graves em mãos. Então, olhando para esse cenário aqui, eu consigo saber o que eu posso trazer de programa para essas pessoas, de programa para essa equipe de cozinha. Equipe de cozinha não é só a questão do medo
não é só a questão do medo de se queimar. Existe o conflito dentro de uma cozinha de restaurante, o conflito entre a saladeira, entre o cozinheiro, é muito sério. Eu trabalhei dentro de restaurantes grandes e o que tinha de problema de fofocaiada, como se fala aqui, né? De fofoca entre a equipe era muito grande. E detalhe, se uma ficava braba, não era braba de se xingar e de ter uma cultura, é pegar uma faca e jogar na outra. Então, aqui é a gente olhar o grau e o nível cultural de cada pessoa, da onde que eles vêm e quais os riscos psicológicos que podem estar ali invadindo também aquele espaço. Porque o grito é um risco, inibe a pessoa, sente medo, sente angústia, fica com o coração acelerado, fica na ansiedade, porque tem um líder que está gritando, tem um líder que está não sei o quê. Lu, tu tá rindo aí, tô falando bobagem? Fala para mim. Não, é a realidade é essa mesmo. É É essa, isso né? aí. E É eu bem digo que o medo ele é a favor da prevenção, hein? O medo é a favor da prevenção. Olha isso, a Lu é técnica de segurança do trabalho. Se vocês já têm uma empresa aí e estão precisando, a Lu está aí à disposição para dar esse apoio e esse olhar para vocês. E busquem ela quando vocês e os outros que estiverem, é que a Lu já é nossa aluna aqui, né? Mas sempre nós vamos trabalhar aqui na nossa comunidade que um vai indicar o outro para ir para as empresas, né? Então eu já indico a Luciane Flores aqui para que vocês, quem precisar de uma técnica de segurança, tá aí a Luciane que pode estar trabalhando. Então, essas são as emoções que vão envolvendo o processo. Essas são as emoções que vão trazendo cada vez mais um olhar de análise de medidas que são suficientes para que a gente possa fazer um programa. Então, para não ter atrito, qual o programa que eu vou entrar como terapeuta? Uma roda de conversa, uma palestra sobre comunicação não violenta. Eu vou trazer um programa de atendimento qualificado frente à liderança. Eu vou trazer conceitos sobre teorias do que tu atrai, magnética, o que tu atrai para cá, o que tu atrai para essa linguagem, para outra. Fala, Carlos, querido. Tá fechado o teu microfone. Deu? Deu. Pronto? Boa noite, pessoal. É um prazer estar participando aqui dessa primeira live. Sou do estado de Santa Catarina. Foi o convite do nosso amigo Maurício aqui, né? Que bacana. Levando em Bem-vindo. consideração que sou gaúcho, tá? Então, eu estou morando aqui um bom tempo aqui, né? De trabalho aqui na área de segurança do trabalho. Tenho formação, já tenho pós na área de ergonomia. Estou me formando na área de terapia ocupacional justamente para poder me aprofundar melhor nessa questão dos trabalhadores, enfim, num contexto geral. Vou aproveitar, pegar um pouquinho do gancho do que está sendo tratado, essa questão de risco, enfim, né? Teve um momento que eu trabalhei aí no Rio Grande do Sul, né? Em meados de 2018 a 2019. Faz tempo isso, né? E então, naquela época, já se falava em riscos psicossociais, né? Psicossociais. Então, assim, Sim. muito antes já se falava, isso aqui não era muito focado, não era tão relevante. Tanto que o projeto que eu trabalhei era um projeto que era para atender em torno de 700 indústrias no Rio Grande do Sul, tá? E como é que se construiu o projeto? Era para ser feito um mapeamento ergonômico, né? Então, dentro desse projeto, desse mapeamento, era feito um levantamento em todos os setores, eu procurava entender a cada atividade, os riscos de cada atividade, só que a cereja do bolo não estava aí, tava no finalzinho do checklist, era o psicossocial. Era composto por cinco perguntinhas, só cinco, né? Olha Só isso. que o que acontece? É, o gerente não sabia dessas perguntas, né? O gerente, o dono da empresa não sabia que tinha essas perguntas dentro do checklist. Por quê? Né? Para não deixar ele receoso e tal, porque muitas vezes empresas às vezes não conseguem, muitas vezes têm dificuldade, são resistentes a aceitar algumas perguntas. Não vão fazer perguntas, vai gerar um grande problema dentro do estabelecimento. Então,
essa cereja do bolo não era revelada para o empresário, né? E a gente fazia lá em loco, dentro do setor. E pegava, por exemplo, dentro do setor havia, sei lá, 15 funcionários. Então a gente pegava uma média de 7 funcionários para fazer essas perguntas. Fazer uma média ponderada, para poder ter uma média para saber, para identificar o que estava acontecendo muitas das vezes que não havia uma produtividade, tinha muitas faltas, né? Muitas brigas dentro dos setores, hein? Como citou a questão do restaurante, já trabalhei dentro do restaurante, sei como é que é. Então é bem isso aí mesmo, tem essa questão de fofoca, é algo absurdo, né? Então, muitas das vezes, vai muito além da questão do risco da atividade em si. Mas o que que eu trago, assim, que eu quero compartilhar com vocês, que eu trouxe lá de longa data atrás, justamente é a questão da falta de valorização e de atenção ao trabalhador. Quando eu digo a falta de atenção, para que quando foi feito esse levantamento, é, foi notório que a maioria se queixava que, tipo, eu falo com o meu supervisor, não dá bola, já falei tantas vezes com o meu chefe, ele não tá nem aí comigo. Então, isso vai gerando uma bola de neve, e isso vai gerando aqui a falta, aí vai desgastando o trabalhador e vai perdendo a motivação de trabalhar na empresa, né? Não é nem questão de salarial, né? É só a questão da falta de atenção, né? De empatia, muitas vezes, dentro do processo produtivo, né? Então, hoje, o que que eu vejo nisso aí, né, pessoal, né? Entendendo um pouco mais sobre a necessidade hoje, ou por que que existe tantas faltas, tantas, sabe, a questão de pessoas faltando, atestado, enfim, deveria hoje as Absenteísmo, é empresas isso aí. Deveria, Absenteísmo. deveria as empresas hoje adotar um processo de acompanhamento, né? Colocar um profissional capacitado para poder, a cada período da semana ou do mês, acompanhar ali uma atividade, um setor, né? Pessoas específicas, né? Hoje eu vou acompanhar o ciclano, que eu estou vendo que ele não está legal, vou acompanhar e vou de perto, mas alguém que seja fora de dentro da empresa, que para eles não ficar, sabe, Sim. inseguros de compartilhar os medos, insegurança dela dentro daquele contexto de atividade. Então, hoje o que falta é isso, colocar um profissional para acompanhar periodicamente pessoas de cada setor, de cada atividade, para poder entender o que está levando as pessoas a desistirem de trabalhar, desmotivarem, nesse sentido, sabe? Perfeito, Não é? Carlos, mas é exatamente o que a NN1 está trazendo. É Por isso que eu exatamente estou aqui isso. participando, que eu tenho certeza que é nesse É, ponto que a gente está chegando. tá chegando o teu momento de tu agir e fazer o projeto para dentro das empresas, de uma forma estruturada, onde tu tem a certeza do que tu está oferecendo, porque vai ser necessário, obrigatório ter um canal de ouvidoria, e esse Uhum. canal de ouvidoria já estão vendo que ele não pode ser interno, porque o interno pode proteger e mascarar, então ele tem que ser externo. Então, vai ter que ter projetos de terapeutas, psicólogos, coachings, pedagogos, profissionais da área do desenvolvimento humano para acompanhar essas pessoas, para fazer uma roda de conversa, para fazer um trabalho com a equipe, para conversar com as pessoas, fazer atendimento particular, enfim, justamente por esse critério. O que está acontecendo? A Unimed está começando a estruturar a área de terapias, e aí eu falo das PICs, terapias complementares, para que possa estar atendendo as empresas, porque o SUS já tem. Então, é tudo isso que vocês entram agora dentro das práticas integrativas complementares, que nós temos lá 34, né, práticas que já são aprovadas pelo governo, e que vocês entram dentro dessas práticas e conseguem estar hoje aprovando um projeto dentro de uma empresa. Só que quem está chegando agora está bebendo água limpa. É isso que eu quero dizer para vocês. Porque o ano que vem vai ter um monte de gente. Valéria, fazer um projeto para a empresa, isso precisa ser pago. Ouvi pessoas falarem que fizeram projetos, eu não vi tudo. Deixa eu ver aqui, Fazer um Valéria. projeto para a empresa, isso precisa ser pago. Ouvir pessoas falarem que fizeram um projeto para apresentar sem receber. Como você vê isso? Eu vejo que, como as empresas estão sendo educadas, a gente deve sim oferecer uma palestra, oferecer uma degustação,
porque ela vai conhecer o teu trabalho. Isso não é ruim, tá? Isso é para que tu possa apresentar quem tu é. Agora, se a empresa já te conhece, se a empresa já sabe quem tu é e já sabe do teu trabalho, tem que cobrar. Agora, se tu tá entrando com uma inovação, eu mesma que tenho mais de 23 anos de carreira como psicóloga organizacional, a gente oferece palestras gratuitas, a gente oferece um diagnóstico gratuito para poder entrar na empresa. É uma estratégia. A gente tem que ser estratégico, né? Então, tu tem que também te doar um pouco para tu poder criar uma credibilidade, apresentar o teu posicionamento, porque hoje é uma troca. E detalhe, eu vou te contar um segredo, Valéria, que isso a gente ensina aqui dentro do nosso curso também. Tá aí o Deroni também com a gente, ó, que bom, Deroni, que tu tá aqui, que também é aluno da nossa turma. Um segredo é o seguinte: quando tu dá, quando tu recebe, vamos lá, quando tu recebe o pratinho de bolo da vizinha, ela te mandou um bolo, tu devolve o pratinho sem nada? Ou tu bota uma coisinha lá para devolver? É sobre isso. Sempre quando tu entrega algo, as pessoas também querem receber algo. O que eu falei aqui para vocês ontem, no primeiro dia, no segundo? Gente, eu entreguei tanto para vocês aqui, deem uma curtida, uma comentada lá. É o mínimo do pratinho voltar para mim. Eu me disponibilizei aqui em abrir meu tempo, né? A Eduarda aqui tá. A Eduarda vai fazer folga amanhã porque ela está trabalhando todos esses 3 dias. Então, olha quanta mobilização tem da entrega para que a gente possa estar recebendo vocês depois. Então, primeiro a gente entrega. Então, é estratégico, sim, tá? As pessoas poderem receber alguma coisa para conhecer o teu trabalho. Como é que vocês iam me conhecer? Vocês não iam pagar para estar aqui comigo. Vocês estão me conhecendo gratuitamente. Então, isso é um trabalho, isso é uma entrega, tá? Então, olhem sempre para isso, ofereçam alguma coisa, alguma degustação, algum projeto. Eu posso ir lá conversar, eu posso ir lá no RH, posso oferecer alguma coisa, vê o que é. Também não é tanto que vai te prejudicar, que vai te tirar de outros horários onde tu vai ser remunerada, né? Tem que ter um equilíbrio aí dentro dessa proposta. Mas muito bem, Carlos, muito obrigada pela tua colocação. É exatamente isso que a NR1 vem buscar. Pessoas que escutem pessoas, pessoas que consigam fazer projetos dentro das empresas para essas pessoas. E aí aqui a gente tem esse plano de ação, e aí eu ensino, vocês saem daqui com o projeto pronto do nosso curso. Vocês fazem o plano de ação, estruturam o projeto para apresentar. Então, vocês têm essa possibilidade, junto com a alma corporativa, de estruturar o projeto de vocês. E o projeto fica pronto, e a gente também apresenta outras ferramentas que te ajuda na ilustração, como que vai ficar bacana aquele projeto para tu estar apresentando. A IA tá aí para nos ajudar, gente. A gente tem que usar isso, né? E depois desse plano de ação, o que que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Por que que a gente vai fazer? A gente vai entender, vai fazer na prática um plano de ação e a gente então entra com a parte de auxílio. O que que a gente vai fazer? Como que a gente vai listar e como que a gente vai cuidar dessas pessoas como um todo de forma dentro de um programa, tá? Então, é exatamente isso o que a gente faz para vocês. Muito bem. Aí, nós temos um Tá, comentário aqui do Paulo aí. Ele falou: tá. procuro ser amigo e ouvir o trabalhador. Tento ajudar com uma atitude humana. Resultado: fui demitido. Mas talvez não tenha sido por isso, Paulo, tu tenha sido demitido, tá? Porque tu faz esse trabalho de escutar as pessoas. A tua demissão vai, e eu vou. O que que tu é? Técnico de segurança? Eu não sei. Só sacode a cabeça ou não? Oi, abriu. Tu é técnico de segurança? Sim, Às vezes.
A empresa acha que não precisa do técnico de segurança, é um custo a mais, assim como o RH. Por tu estar ouvindo as pessoas, não é esse o problema da tua demissão. A tua demissão são outras questões. Pode ter sido problema de financeiro, pode ter sido outras causas, pode ter sido alguma coisa, porque às vezes a gente, só olhar a tua face, a gente vê que tu é um cara de bom coração, né? E que se Oh, tu, obrigado. se tu tem um bom coração. Às vezes, a gente precisa ter posicionamento mais de limite, assim, do que a gente pode estar oferecendo. E às vezes a empresa está passando por situações que a gente não entende. Então, não é porque tu tem esse jeito, não é porque tu tem esse jeito, é porque tem outras coisas acontecendo dentro da empresa. Nós não somos demitidos, nós buscamos, eu sempre acredito nisso, nós buscamos melhorar o nosso processo. Então, a gente não serve mais para. Sempre quando vocês forem demitidos, olhem com outros olhos. Aquele lugar já não te serve mais. Chegou a hora de buscar um outro local. E tá cheio de oportunidades aí. Olha quanta coisa tu tá aqui. A nossa alma busca caminhos para expandir. É isso. Boa, Rick. Vou acreditar em você. Acredite, acredite, porque nada é por acaso dentro dessa proposta, né? Além desse plano de ação que nós temos aqui, nós temos todo um processo que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Dentro do nosso Notion, lá dentro do curso, vocês vão ter um contrato pronto para esse projeto, para apresentar para a empresa. Vocês vão ter esse projeto prontinho, esse contrato prontinho, só lapidar o teu nome, o teu CPF, né? Aonde tu pode estar estruturando conforme a empresa que tu está entrando. Tu vai ter a cópia da NR1 dos riscos psicossociais que tu pode estar apresentando para as empresas. Tu vai ter um exercício de construção e muito mais, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que é, lembra daquelas perguntas que a doutora ontem perguntou? Nós damos aqui para vocês a versão das perguntas que buscam os riscos psicossociais, o enquadramento perceptual, as normas de utilização, a participação, e aqui nós temos toda a descrição, claro, isso aqui lê para se conhecer, né? Mas a gente ensina vocês a ou utilizar uma pesquisa curta, isso é uma versão portuguesa, tá, gente? É de Portugal, validada pela saúde, pelo Ministério da Saúde, que pode ser aplicado esse questionário, pelo Ministério do Trabalho, esse questionário pode ser aplicado, ele é cientificamente validado, né, para buscar as informações, e ele traz, então, todas as exigências laborais, trabalho e conteúdo, liderança, relações sociais e liderança, interface do trabalho indivíduo, valores do local. Quando vocês respondem lá no nosso treinamento esse questionário, vocês vão ver o nível de perguntas que tem. O nível de perguntas que tem é algo que mexe até com a alma da gente. Porque a pergunta, ela é... Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Aqui já é as respostas. Peraí, que é aqui para baixo. Aqui. Por exemplo, aqui é a versão média, nós temos a versão curta para uma empresa pequena, a versão média para uma empresa intermediária e a versão longa para uma empresa grande, para poder buscar os riscos psicossociais. E aqui, quando a gente começa, ó, tem um elevado grau de influência no seu trabalho, você participa na escolha das pessoas com quem trabalha? Não, praticamente não. Quem escolhe é o líder ou o RH. Enfim, ninguém escolhe com quem vai trabalhar, vai ter que trabalhar na marra, né? E às vezes, como já aconteceu, o cara que foi trabalhar na mesma empresa tinha dado uma surra na mãe do cara que estava lá. E aí o cara vai ser colega dele lá dentro.
Então, tu tem que entender quais são as situações para que tu possa entrar com algum programa. Pode influenciar a quantidade do trabalho que ele completa de si? Tem alguma influência sobre o tipo de tarefas que faz? Alguém te influencia? O seu trabalho exige que tenha uma iniciativa? Tu que tem que pensar como fazer ou tu tem a determinação? Detalhes dessas perguntas que vão te ajudar a entender o comportamento, o movimento comportamental de dentro de uma empresa. Então, essas ferramentas vão trazer para vocês a clareza desse processo. E mais, além de trazer a clareza desse processo, vocês também têm cartilhas que vão estar te ajudando dentro dessa proposta, cartilhas que vão estar te ajudando a vocês montarem a sua própria cartilha com a tua logo, com o teu projeto, né? E o quanto vocês vão estar tendo o seu projeto dentro das empresas de uma forma organizada. Olha o que a gente te ajuda a fazer. É organizar. Aqui é a oficina que a gente tem, ó, quanto à estrutura de produtos, o histórico. Tu mesmo pode criar um programa junto com a empresa e entregar um relatório como esse, do que está sendo feito. E quando tu entrega um relatório como esse, porque isso tudo é com a ajuda de IA, tu tem que entender só como é que foi o processo. Então, chegou a hora de vocês poderem estar olhando cada vez mais para aquilo que vocês podem estar entregando, para aquilo que vocês devem estar entregando. Eu estava compartilhando a tela ou não? Estava? Sim. Tava, agora não. Mas estava antes. Tá, então é olhar para isso. Eu me fiz entender como é que funciona, mais ou menos, porque é muito conteúdo, eu não consigo dar tudo aqui. Como é que funciona um projeto dentro de uma empresa? Sim ou não? Agora eu quero perguntas, quero saber quem está pronto aqui para começar a fazer o seu projeto dentro das empresas, para oferecer para dentro das empresas. Chegou a hora de tu dar voz ao seu conhecimento. Por quê, gente? Primeiro eu quero perguntas. Bora. Quem quer fazer perguntas? Ale, Ah, eu não entendi uma coisa sobre as PICs. As PICs, elas têm sido hoje colocado à disposição da comunidade através do SUS, né? Elas, e como no nosso caso a gente pode trabalhar elas também dentro das empresas, ou isso só fica A da Verônica, responsabilidade? a Verônica Pinheiro trabalha no órgão estadual e ela aplica reiki toda semana nas pessoas. Ela tem filas. Verônica, fala um pouquinho sobre a tua atuação, o setor que tu criou dentro da estatal. Sai daquela amarrão. Só para o pessoal entender. Ah, tá todo mundo escutando? Sim. Bom, o Estado do Rio Grande do Sul, desde 2012, ele tem uma portaria, né, que é das práticas integrativas e complementares, tá? Que está dentro dessa legislação. Porém, ele não tinha servidor, né, já formado nas PICs. Ele tem psicólogo, ele tem várias áreas. E aí, o que acontece? Era tudo parcerias e voluntários. E aí eu comecei fui lá saber isso, né? Porque eu queria receber. E aí, o que aconteceu quando eu chego lá? Não tem, porque não tinha equipe. E aí eu comecei a ser essa voluntária e quando abriu uma vaga, eu então ocupei um espaço de nível médio, de segundo grau, porque as PICs precisa ter formação de segundo grau. Eu sou mestra em reiki, né? Além de outras práticas, tá? Mas o SUS adota o reiki, né? Daí tem que ser conforme o SUS. E lá tem setor de acolhimento, né? Tem setor de monitoramento, toda essa NR1, mas com outra nomenclatura. Então, eu tive que instituir o programa, qualificar o programa. Estava lá na legislação, mas não estava dito como é que tu tem que fazer.
Então, eu instituí 1 hora por dia, porque 1 hora, 1 hora e meia, pode ser feito períodos de manhã e de tarde, e aí a gente abre as inscrições, faz uma palestra, além das rodas de conversa, também tem aurículo também, que está no SUS, e aí que a gente faz, né? Num primeiro momento, é aquilo, você dá de graça, mesmo na sua empresa. E depois, então, quando as pessoas vão manifestando interesse e a procura começa a ser muito grande, chega um momento de estruturar. E aí você faz um projeto e apresenta, e começa a fazer parte. E dependendo do setor, que é a gestão de qualidade, a gestão do setor de pessoas, abrindo a primeira vaga que abre, você está apto a preencher aquela vaga. Mesmo porque as práticas, elas trazem bem-estar ao servidor, e essa é a função do setor de gestão de pessoas. E como está no SUS, e aí não precisa contratar de fora nem nada, mas a coisa mais importante da questão das práticas é você estar ali na hora que tanto o setor público quanto privado pensar nas soluções dos seus problemas, né? Nas rodas de conversa, nos conflitos, na mediação. Inclusive tem a questão da constelação sistêmica, né? Tem várias que estão no SUS. E também, assim, como você faz, depende da cultura da empresa. Mas o importante é que a empresa tem que saber que você está ali. Eu apresentei certificados, por exemplo, né? Nesse momento, o Estado ainda não está me pagando reciclagem. Tudo que eu tenho que fazer, eu pago do meu bolso, mas eu me qualifico cada vez mais. Então, abrindo um projeto, eu estou qualificada. Isso faz com que eu continue tendo o meu trabalho reconhecido, né? Boa, é isso aí. Então, as PICs está entrando cada vez mais dentro dessa proposta, justamente para poder entrar junto da NR1, gente. Cada vez mais vocês vão ter essa possibilidade. Entendam, eu não estaria aqui trazendo essa formação para vocês se vocês não tivessem a oportunidade de poder estar entrando dentro das empresas. Isso é. Ale, então, se eu entendi bem, as PICs não são restritas ao SUS, é isso? Não, Não, Fala, a- Verônica. Tem que tomar um olha pouco assim, de não, ar. as PICs são regulamentadas pelo SUS. Isso. Práticas integrativas e complementares. Você vai ter a que o SUS regulamenta e não remunera, certo? O SUS não remunera mais. Com o outro governo, né, que estava, não, antes remunerava. A única que está sendo remunerada é a ozônio terapia, a única, que é um processo de alta complexidade. Esse está sendo remunerado. As outras não são remuneradas. Então, você tem que, para poder receber do SUS, tem que ser outro caminho. Porém, as empresas podem usar como práticas integrativas. Porém, barras e axes têm que ser qualificadas, têm que ser incluídas como imposição de mãos. Então, você vai procurar as outras que não estão, qual é a correspondência dentro da legislação que é do Ministério da Saúde. É Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares. Inclusive, tem formulários, se tu é uma clínica, por exemplo, tu quer fornecer práticas, tem formulários que se preenche dentro dessa política nacional. O Ministério te atende muito bem. E as empresas, elas vão fazer o direcionamento do SUS. Então, é para empresa pública e privada. É isso. Então, cada empresa vai atuar de uma certa forma, cada empresa vai estar trazendo de uma certa forma, vai aceitar de uma certa forma. Tu tem aquele empresário que não acredita em reiki. Tem aquele empresário que ele é crente, que ele é da religião, que ele é cristianismo, que ele é, enfim, tu tem vários critérios e tu vai poder estar trabalhando por isso que tu tem que conversar e conhecer o teu cliente, né? Para saber qual a abordagem que tu vai ter. Porque se ele é aberto a isso, tu vai poder falar das PICs.
Agora, se ele não é aberto a isso, tu vai ter que falar conforme uma especialista em desenvolvimento humano, né? Então, é o jogo de cintura que a gente está aí para poder estar entrando nisso, né? O que a gente tem aqui nos módulos, gente, no nosso curso? A gente tem toda a parte do que são os psicossociais, quais são esses fatores, a gente vai estudar um por um. O novo olhar para a saúde mental dentro das empresas, a gente vai ter a tríade do corpo, mente, alma e espírito, né? No quesito do autodesenvolvimento, como que eles podem, como que tu pode levar um trabalho de cada um fazer um plano de autodesenvolvimento, um plano de autorresponsabilidade. Isso é o que a Scania está fazendo com todos os colaboradores. Cada um tem o seu plano, né? Vocês têm aqui também a tipologia dos riscos, a sobrecarga, assédio, burnout, estresse. Nós vamos entender sobre essas inseguranças, o que o medo, o que tu pode estar fazendo de projeto para medo, para crenças limitantes, para, enfim, aquilo que tu quer desenvolver, né, para uma comunicação dentro da empresa, e tu vai também poder estar fazendo direitos e deveres legais para a empresa colaborar. Dentro desse mesmo módulo, a gente vai ver os impactos que são profundos, a gente vai trazer modelos e vários outros tipos de PGR que vocês vão estar conseguindo. Vocês vão entender a ansiedade e depressão, aonde que ela pega, como que isso está acontecendo a nível emocional, como que a gente pode entrar, se tu entrar com o projeto sobre ansiedade, sobre depressão, focada, alinhada com as normas da NR1, com os fatores de riscos, tu ganha o projeto. Tu vende o projeto para a empresa. E é sobre isso que a gente quer, né? Como que tu entende o presenteísmo e o absenteísmo, a queda de performance, a alta rotatividade, os prejuízos da cultura organizacional. Tu tem que ter uma linguagem para falar com a empresa, não só protegendo as pessoas, né? Tu tem que saber que a empresa vai cair a produtividade dela se tiver mais pessoas doentes e vai aumentar a produtividade dela se ela tiver pessoas felizes. Heineken tem uma diretora um projeto chamado Diretora da Felicidade. Em 2023, a Heineken criou o setor, uma diretora da felicidade, baseada na psicologia positiva, baseada em projetos que ela faz com relação, e deram esse nome, Diretora da Felicidade. Heineken, busquem isso no Google, busquem essas informações. Vocês vão ver. O mundo está mudando. O que não era possível antes, está abrindo as portas agora. Por isso que eu digo, se aprimorem, entrem, invistam em vocês, em um conhecimento novo, para que vocês possam ter a clareza e a oportunidade certa na hora certa. Senão, não vai ter a oportunidade que vai chegar depois, não vai rolar. Não vai rolar, gente. Porque vai estar cheio de gente. Cheio de gente, né? Muito bem. Vocês também vão ter um novo olhar para a saúde mental nas empresas, vocês vão compreender todo esse processo, vocês vão ter a forma de olhar, a gente vai te dar uma lente diferenciada para tu poder estar olhando. Tu vai poder entender essa tríade, né, do corpo, mente e alma, porque nós temos 3 pessoas dentro das empresas. E agora vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Nós temos 3 tipos de pessoas dentro das empresas, e que são as que não prosperam. Eu sempre gosto de desenhar isso aqui para vocês. Vocês vão compreender rapidamente, e a gente vê isso dentro do curso. Olhem isso aqui. 3 tipos de pessoas: a vítima, a agressiva e a boazinha. Essas 3 pessoas não produzem, porque elas não são bem resolvidas, elas têm problemas. Então, elas ficam trazendo picuinhas umas com as outras. A vítima sempre é a vítima, a agressiva vai lá e agride,
E a boazinha, ai, tá bom, eu faço tudo e acaba também se dando mal. Então, quando a gente entende e organiza essas pessoas para autorresponsabilidade, para autoconhecimento, corpo, mente, alma, espírito, no sentido de quem eu sou, o que que eu gosto e o que que eu não gosto, eu fortaleço o lado emocional dessa empresa. Eu gosto de ter aqui alunos que são fortes emocionalmente dentro da RAG Consultoria. Por quê? E quando a gente vê uma certa fragilidade, a gente vai dizendo: não, 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 aqui tu pode, tu vai sim. A gente vai fortalecendo essas pessoas para que elas possam ir a mundo, errando ou não errando. Porque o que as empresas mascaram as pessoas é que elas não podem errar. E é humanamente impossível. Então, lembra do sistema que a gente traz? Então, tudo isso a gente vai começar a ver. Vocês vão ver o instrumento, né? Os instrumentos para fazer isso acontecer, aonde que o corpo reage, como que isso acontece, como que o emocional pega. Vocês vão entender sobre as MRs, que é importante vocês entenderem sobre isso. É um dia inteiro de curso que a gente vai começar no dia, já vou falar para vocês aqui, é no sábado do dia 25 das 10 da manhã às 4h30, 5 horas da tarde, com um intervalo de almoço. É o curso o dia inteiro, você saindo daqui com um projeto pronto, entendendo. Então, a gente faz desde de manhã uma imersão, assim, e um ajuda no projeto do outro. É super bacana, gente. E a gente fica aqui, olha só, vocês vão vindo, vai aumentando a nossa rede, vai ajudando. A Verônica é advogada também. Ela trabalha com a parte das PICs, das terapias integrativas, e também tem a formação de direito, ou seja, ela tem os dois olhares, né? Então, cada vez mais a gente vai interagindo, vai vendo essas tipologias. Vocês também vão ver os direitos e deveres legais, vão entender. Entrem dentro de uma empresa sabendo o que vocês estão fazendo. Porque talvez o técnico de segurança do trabalho não seja mais o suficiente. O técnico vai ter que ampliar a sua visão para oferecer esse tipo de trabalho para dentro das empresas, acrescentando os processos. Chegou a tua hora de tu poder fazer algo inovador e de estar entrando. Tu pode ser o técnico de segurança do trabalho. O cara que tem a formação em NR1, que tem o conhecimento e que já sabe, ele só vai captar. Isso aconteceu lá naquela empresa, isso aconteceu, ele vai ajustar tudo e vai deslanchar, porque ele já tem a prática. A mesma coisa os terapeutas, quanta coisa vocês escutam das pessoas, os psicólogos, os estudantes de psicologia já vão entrar com o olhar de, olha só, ele está reclamando do chefe, ele está reclamando da colega, isso está tendo um clima psicológico dentro dessa empresa. Então, é sobre isso, gente. É mapear, saber mapear esses riscos, é saber incluir, como incluir isso no teu projeto, como que tu pode oferecer os teus treinamentos, os canais de escuta, mediação de conflitos, como que tu pode dar esse suporte psicológico para as pessoas, como que tu pode ser esse instrumento para essa empresa ganhando mensalmente. Possibilidades de ganho. Bom, em 6 meses vocês podem estar ganhando 12 mil reais. Porque tu vai cobrar 2 mil por mês, mínimo. Um dia na semana. 2 mil por mês. Vamos dizer que cada dia 500. E é pouco, tá? Dependendo do tamanho da empresa, é claro, né? Mas tu pode cobrar 5 mil se for uma empresa acima de 50, 80 funcionários. E aí tu cobra 5 mil por um projeto. E para eles não é muito, porque tu vai atender 60 funcionários a 5 mil. É pouco. E detalhe, vai entrar na legislação benefício fiscal.
Isso vai ser, eles vão vigorar. Se tu tiver o projeto adequado, tu vai ganhar um benefício fiscal. Isso vai acontecer ali na frente, que nem tem para deficientes físicos, visuais, e é o percentual de pessoas. Por que que eles querem baixar o absenteísmo? Os atestados. Isso está tendo prejuízo lá no governo. É sobre isso. Quanto mais vocês entrarem e olharem para isso, mais vocês vão entender cada vez mais essa sobrecarga de trabalho, esse assédio moral, psicológico, as síndromes, os estresses, enfim, as inseguranças como um todo. E todo esse processo é um novo tempo. É isso aí. E o que que custa, Alessandra, para fazer esse curso? Aqui vem a parte melhor ainda. Quem quer saber? Levanta a mão. Quem quer saber? Ó, é isso, gente. Aqui nós vamos trabalhar junto. Vou mostrar para vocês. O valor à vista, eu vou até colocar o link aqui o link aqui no chat, tá? O valor à vista, ele custa R$ 1.497. Um curso que vai num projeto, numa primeira vez que tu vai na empresa, tu já paga esse projeto. Já custeou ele. Tu pode fazer em 10 vezes de 180. Tu pode fazer em 12 vezes de cento e poucos no teu cartão de crédito. Enfim, é uma forma de tu poder estar investindo. Quem quer fazer no boleto, pode fazer no boleto, Alessandra? Pode. É uma entrada e mais 4 vezes. Quem não tem o cartão de crédito. Só que o boleto parcelado, ele é pelo TMB. Então, não pode estar com o CPF, nada, né? Tem que ter lá para poder tá entrando. É uma forma de vocês terem uma certificação para que vocês possam estar cada vez mais imbuídos dentro do novo tempo. Verônica, valeu a pena investir nesse projeto? Super valeu, embora vocês viram, eu já estou na área, mas a gente precisa de instrumentos para estruturar projeto, tá crescendo, mesmo quem trabalha, né, precisa ter um outro olhar, porque está mudando muito as profissões, né, os cargos estão mudando. O próximo movimento chamará-se dimensionamento da força de trabalho. Esse é o próximo movimento, e veja, o governo está na frente já. Nós recebemos uma capacitação do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde e do Trabalho. Sabe o que aconteceu comigo, que foi convidada a fazer parte? Agora eu sou multiplicadora do negócio ali. Então agora eu tenho que pensar negócio assim, daí eu fico assim, ó, sem cabelo que eu já não tenho. Então o que acontece assim, ó? Tu entra nessa área e aí tu vai vendo que a tua mente vai expandindo e tu precisa de ferramentas, né? Tem aí dentro a alma corporativa que vai te ajudar muito. Vou mostrar. Para que eu vou mostrar. Aí, ó, dei spoiler aí, ó. É para usar. É para usar. Alma corporativa, nossa IA. Isso aqui é uma IA que nós temos, né? Que um programador fez para gente dentro da proposta, aonde vocês podem estar trabalhando junto com a IA, colocando, nós inserimos as normas, as normas, o Ministério do Trabalho, o edital do Ministério do Trabalho. Nós colocamos tudo aqui. Quando vocês colocam aqui, façam um projeto, e aí eu vou ensinar vocês a como fazer. A alma corporativa vai puxar todas as legislações e vai te colocar dentro das normas conforme o Ministério do Trabalho quer. Por quê? Porque a gente teve que alimentar uma IA para ajudar vocês, porque se vocês forem confeccionar o projeto sozinho, vai demorar uma semana. A alma corporativa vai te trazer pronto e nós vamos lapidar. O Deroni fez um trabalho lindo
junto com a programação da alma corporativa, que ele apresentou para uma instituição que ele atua há 20 anos, acho que mais, né, Deroni? Fala aí, Deroni. Na verdade, ainda não. Eu mandei para eles, porque como eu desenvolvi 33 trabalhos ao longo assim de 20 e poucos anos, né? Na verdade, nós não trabalhamos ali diretamente com a NR1, mas eles já foram na frente e já procuraram fazer todo um sentido de inclusão. Então, sem saber da lei, eles foram trabalhando vários Já, aspectos bacana. assim na frente, né? E então eu mandei para eles assim no sentido, porque eu coloco um vídeo do céu ali, né? Sim, Autoriza, se eles autorizassem que eu fosse citá-los, né? E sim. a resposta foi, ó, de grande importância, pode colocar. E ontem à noite eu estava dando um podcast de 1 hora, onde 80% do tempo foi sobre NR1, né? Muito bom. E a gente comentou, né? Eu ainda não ofereci para empresas, porque eu estava com uma dúvida, que eu até quero te colocar, que é o seguinte: eu estava fazendo um projeto muito completo, dizendo o que eu ia fazer durante um ano inteiro, e Sim, aí alguém me alertou assim, né, tem que cuidar, porque senão tu oferece tudo pronto e eles pegam alguém que faça mais barato, né? é isso aí. Tem que cuidar, faz E por aí, a parte. partir daí, né, eu estou amadurecendo um pouco e estou lendo outras coisas também a respeito da NR1, no sentido de, tipo, oferecer a identificação dos riscos psicossociais, né? Sim, Agora, quando chegou aqui, ali o que eu vou fazer dentro de um processo de um ano, aí eu disse, olha, depois que nós conversarmos sobre os registros psicossociais, né? Os riscos psicossociais, então aí nós vamos fazer um plano personalizado para essa empresa, porque o que acontece? Uma determinada empresa pode ser que é uma prioridade trabalhar burnout. Uma outra empresa isso. pode ser prioridade trabalhar assédio, né? Então, se eu botar um negócio pronto e botar o assédio lá em oitavo, na verdade, para aquela empresa talvez fosse o primeiro. Agora, se eu já colocar tudo isso que eu vou trabalhar, né? Como eu estava com o meu projeto meio pronto nesse sentido, tem empresa que vai pegar alguém do RH e diz, ó, aplica aí que está pronto, né? Então, outro detalhe importante Coloca também, tudo, não. Só coloca a proposta, mas não o que tu vai ah, desenvolver. então eu vejo assim que é importante também assim vender essa análise dos riscos antes, porque aí pode ser mais barato para a empresa. Aí depois Sim, que você fizer toda a análise, aí sim, sim. aí é o momento então de vender uma continuidade mais profunda, né? É isso aí. Mas tá indo pelo caminho, só não dá todo o milagre, né? Sim. Não, e esse foi o ponto. Eu fiquei assistindo algumas outras lives também, me dei conta desse aspecto, assim, né, também, né? Que eu estava entregando, assim, um plano meio pronto para um ano, né? Ou seja, então, ó, os primeiros 3 meses onde a gente vai medir realmente a coisa. E aí, a partir daí, aí você já tem a interação com a empresa. Se fizer um bom trabalho nesse sentido, aí fica mais fácil, né? Sim. Mas é Mas isso, é isso. ainda estou com algumas dúvidas na questão da precificação, mas aí nós conversamos na sequência. Isso, Mas vamos eu estou fazer uma achando reunião. bastante bom, estou gostando bastante da aula de hoje também. Eu vejo que a cada workshop que você apresenta, você está colocando de uma maneira mais clara, né? Então é bem interessante. Eu recomendo o trabalho da Alessandra. Ah, que bacana. É sobre isso, gente. Acho que é importante. Obrigada, Deroni. É importante sim, porque olha o desejo que eles estão, né? É sobre isso. É o desejo que eles estão de poder estar entrando dentro de uma empresa. A Verônica já atuando lá, a Neiva já levou, né? Já teve
o pensar, mas ainda deixar um pouquinho para lá. Enfim, as empresas, nós educando as empresas, né? E detalhe, gente, esse Empresa, curso. queria Oi. comentar uma coisa, que essa empresa que eu ofereci, que eu trabalhei já, né, esses workshops de 2 dias, baseado na inteligência emocional, principalmente, o que que acontece? Eles são assim, trabalham com imóveis, né? Então, eles não chegam a ter dentro da empresa 20 funcionários. Eles têm mais, porque eles têm uma relação com a CNPJ, né? Diferente. Só por isso que eles não se enquadram, né? Sim. Mas, vamos ver, né? Mas eu ainda vou conversar melhor com eles em algum momento. Vai dar certo. Vai que tu tá no caminho certo e tu tá educando, né? Tu tá educando para que ele possa estar entendendo aonde que ele pode estar aplicando. Como tu mesmo disse, ele já fazia antes, né? E agora, Uma coisa que eu me dei conta, que eu, como eu trabalhei muito na clínica, eu preciso estudar mais, né? Eu me senti mais seguro, assim, né, para uma reunião, coisa assim, né, porque se tu vai para uma reunião e tu não tá muito conhecimento um pouco superficial, aí você pode não dar conta de alguns questionamentos, né? mas tu já tem bastante conhecimento, né, Deruni? Daí é mais de tu acreditar mais em ti, assim, né? Que tu tem conhecimento. Então é muito mais de ir em frente e poder tocar. Quero saber quem vai fazer parte da nossa nova turma que vai começar. Fala, Ney. Alessandra, eu, Ah, eu fiquei agora pensando novamente, porque o que eu tinha escutado é que nós iríamos ter que trabalhar com todas as empresas, que se elas têm 2 ou 5 vamos fazer funcionários. essa reunião depois para que a gente possa esclarecer depois sobre os detalhes do que vocês estão fazendo, porque daí eu quero, já é 15 para as 9 aqui e a gente precisa conduzir para um outro lugar. E aí eu quero saber se os novos que estão aqui têm pergunta. Lisiane, fala, Lise. Eu vou abaixar a mão aqui e vou abrir meu vídeo. Tá legal, Lise. Então, assim, a minha dúvida é a seguinte: eu faço esse projeto, mas aí eu vou lá na empresa conversar e mostrar o projeto. Eu Tá? não posso deixar o projeto lá e se eles disserem, eu preciso do projeto aqui para conversar com o diretor master. Não, não. Não É tu que posso. por isso que nós vamos te ajudar a orientar, te orientar como que tu vai apresentar esse projeto. Porque tu não vai Hum, dar dados e fatos, tu vai só mostrar a estrutura do que eles precisam. E aí depois entendi, tá, mas para eu Então eu mostrar fiz essa estrutura, eu vou ter que errado. entrar um pouco na empresa, né? tu vai ter que conhecer a empresa, tu vai ter que É, conversar tem que com a ter os empresa. dados. Sim, sim, sim. Vai ter que Tá, conversar. perfeito. E o teu curso vai ser presencial? Meu curso é online, completamente Online? online. É online. Ah, tá. A gente faz online, a gente atua e depois a gente tem um encontro a cada mês. Agora eu viajei no mês de setembro, a gente não teve a reunião, a gente vai fazer agora em outubro. E aí a gente tem por 6 meses uma reunião, até foi bom tu falar nisso, uma reunião mensal. Sempre a gente traz um profissional diferente, um advogado, um técnico de segurança. A Luciane veio falar para o nosso grupo, né? A gente traz sempre pessoas que vão te ajudar a pensar melhor em cima do projeto, né? Então a gente está te acompanhando. A gente se reúne uma vez por mês, a cada, né, 15 dias, vamos dizer assim, a 15, um dia 15 mais ou menos de cada mês no meio do mês ali, para a gente poder estar vendo o que que tu fez, o que que tu não fez, até para te estimular e tu não perder o tesão da coisa, né? É, Claro. E aí, esses encontros de quem já estava, já fez o curso, é cobrado? como assim? Assim, ó, dia 25 eu faço o curso. Tá. Aí no mês que vem vai ter um encontro. Não, tu tem mais 6 meses de acompanhamento, porque é o meu nome da Hag Consultoria que vai estar te acompanhando. Então, a gente faz questão de tu vir e a gente fazer uma supervisão. Eu sou a louca das supervisões, eu adoro fazer supervisão.
que é Tá. entender o que tu está fazendo. Quando teve a enchente aqui, olha isso, eu cuidei de 3 abrigos aqui em Porto Alegre, né? E aí eu conduzia psicólogos, estudantes de psicologia que estavam ajudando nos abrigos. E depois que os familiares voltaram para suas casas, que baixaram as águas, eu continuei fazendo supervisão para saber o que que eles estavam falando com as pessoas. Porque é importante a gente acompanhar, né? É importante a gente saber até se os próprios ajudantes estavam bem, porque, pô, é cada história que cada um escutou, gente, que não foi brincadeira. Foi coisas pesadas, né? Tipo, então eu gosto de fazer supervisão, eu gosto de estar acompanhando por 6 meses tu vai ter essa supervisão. Né? Pode Tá. vir bem tranquila que tu vai entrar no nosso ecossistema e tu vai ver. A Verônica dá umas aulas aqui para gente também, bem boas, né? No sentido de aprendizado, do que ela já está na prática lá, e no estado, que é mais complicado de entrar. E ela está lá no estado, conseguiu abrir o setor dela, é líder. Fala aí, Verônica. E ela não é concursada, não é, né? Ela foi Ela inserida. ela é concursada. Sou Ah, é concursada há concursada. 25 anos, Ah, eu sou milagre vivo. Olha só, é como eu falei, tu tem que estar preparado. É isso, tu tem que estar preparado. Então, investir em si mesmo, no seu potencial, com ferramentas adequadas, né? Sem medo, vai com medo mesmo. E o Derani falou uma questão assim, ó, de preparar um projeto. Não, a gente tem uma ideia. Tu vai ter um inventário, onde esse inventário, esse diagnóstico vai te mostrar o que, que precisa ser trabalhado, mas tu precisa conhecer a cultura da empresa, senão não tem como, e para isso precisa ser contratado. Se tu fizer uma reunião com uma empresa e ela te disser assim, ó, mas qual é o plano que tu tem? Não, sem conhecer a cultura do teu trabalhador, eu não tenho como fazer isso, porque de fato tem que ser pensado. E é assim, a gente precisa ter muita criatividade. Mesmo eu trabalhando dentro do Estado, que tem uma portaria que me autoriza, a portaria não me diz como eu tenho que fazer. Então, eu tenho que pensar muito, ter criatividade, também chamar pessoas de fora e aproveitar datas. O que, que a gente precisa? Aproveitar data. Agora, esse mês de outubro é o mês de outubro do servidor do Estado do Rio Grande do Sul. O que, que eu fiz? Nos lugares que eu não estava entrando, porque as chefias não autorizavam, e são fora da capital, né? Eu trabalho naquele lugar que é uma rampa que o cara desceu de skate, né? Eu estava lá naquele dia. Então, o que, que acontece? Porque a gente tem que se aproximar, é o nosso papel, é PROCER, Programa de Saúde do Trabalhador. Nós temos que se aproximar do trabalhador, mas as chefias não querem. Então, o que, que eu pensei? Olha só, é mesmo do servidor. Então, nós vamos disponibilizar para eles um presente, né? Nós vamos dar ações de presente. E aí a direção comprou a ideia, e aí o diretor foi lá, e aí desenvolvemos o projeto. Então, a criatividade tem que ser muito ativa, né? E aí você implanta, faz, executa aquilo lá. Não veio todos, porque isso é por adesão, tá? Não tem todos. Às vezes, na empresa privada, tu vai ter um melhor resultado. Por quê? Porque a empresa privada vai parar uma tarde, todo mundo tem que estar lá. No serviço público, não. Né? Ó, nós vamos parar para fazer uma dinâmica aí de trabalho. Né? E quem não vier tomar falta. Então, claro que tu vai ter resistências, mas... E aí, o que, que acontece? Tu vai mostrar o benefício para o trabalhador, porque tu estás lá. Então, como a gente desenvolve esses projetos, a gente tem que pensar, e conversar, e ter ideias, e vai lá, e ler jornal, e ver o que estão implantando. Às vezes, num filme que tu está assistindo, tem uma ideia. Às vezes, por exemplo, promover uma gincana, né? Promover uma gincana, não tem coisa melhor. Música atrai as pessoas, jogos, né? Futebol e tal, enfim. Eu também trabalho com artesanato também, tem a questão das mãos, né?
Tu tem no setor em que pessoas mais idosas têm contos, tem biblioteca, tem estantes que tu pode fazer livro. Então, muitas coisas tem que pensar. Porém, as ferramentas principais são essas, de diagnóstico, onde estão os riscos psicossociais, é para isso que tu vai olhar. E sempre para isso que tu vai olhar. Só que como tu vai executar tem a ver com a tua criatividade, a tua disponibilidade, né? Tem que estar muito disponível, assim, né? Então, é uma área muito rica, assim, né? Muito, muito rica. Tá? Então, assim, quem trabalha com empresa privada tem bem mais chance que quem trabalha com empresa pública. Tá? Bem mais chance. Por quê? Porque o dono da empresa quer lucro. Então, se tu diz para ele que se ele não atender nenhum, ele vai levar multas, e vai levar. Quem vai lucrar com isso vai ser os advogados. Porque a partir do dia que começar a tomar multa, tu pode acreditar. A única... Entende? Então, é isso que você tem que olhar. Quanto custa um processo por assédio? Quanto custa um processo por não ter... o empregado não ter usado uma EPI? Né? Como é que tu convence o funcionário a usar uma EPI? Como que tu convence? O técnico de segurança do trabalho ele tem que cativar o servidor, o funcionário. Como é que se faz isso? Mostrando o risco que aquele servidor tem de saúde. Pensa uma seringa contaminada, porque a criatura não usou o calçado adequado. E acontece isso. Então, é isso, a gente olha para essas experiências, né? A gente olha para a verdade. Vocês têm que se nutrir aí das decisões judiciais, né? Que tem na Voz do Brasil, tem que se nos noticiários, como é que estão sendo essas cobranças. Então, é uma série de coisas, né? E esse curso traz isso para a gente, porque a Alessandra está sempre de olho aí nas novidades, a gente conversa frequentemente, assim, né? E eu também faço questão de ser muito aberta. Eu acho que quando um sabe compartilhar uma coisa extremamente importante, necessária para um crescimento, assim. Eu saio numa palestra, já saio com um monte de gente atrás de mim. Porque eu quero isso. Ela me liga às 11h30 da noite, eu a louca atendo e nós ficamos até meia hora, 1h da manhã conversando. É verdade. É isso. Porque é troca, é prazeroso, não é uma coisa cansativa, é troca. E quando tem troca, a gente quer mais aproveitar, né? Gente, quero agradecer muito, quero só tirar uma foto, quem puder. Ah, Eduarda, tu tem aí o que fecha aí pra gente? Vão abrindo as suas câmeras para a gente tirar uma foto, gente. Fala, Duda. Para o pessoal que ainda está aqui, a gente vai dar certificado de participação, tá? Para os 3 dias. Então, é um formulário. Se vocês quiserem ter o nomezinho de vocês lá que participaram, é só responder o formulário que semana que vem a gente já envia pelo e-mail, tá? Então, Lu, se tu puder colocar o link aqui no chat, eu vou encaminhar no nosso grupo também, então podem ficar bem tranquilos. E é isso, muito obrigada por todos que participaram. A gente está muito feliz pela adesão e todos Muito estão feliz disponíveis. mesmo. É um assunto que realmente está aí, né? E as pessoas estão buscando. E, gente, estou esperando vocês para a próxima turma, né? Vamos lá! Quem pode dar um sorrisão aí? É verdade, gente, tem um sorrisão aí, ó. Sexta-feira de noite, não, quinta-feira de noite, e a gente está aqui. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Eita, que apagou aqui o Armandinho. Deixa eu ver. Peraí, segura aí, gente, segura. Printa a tela, é mais fácil. Para aí. Não, eu quero fazer uma coisa aqui diferente. Ah, não vai dar. Não vou conseguir. Ok, tirei já. Gente, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. E, ó, quem precisar de alguma ajuda, quem precisar de alguma coisa, eu estou de coração aberto aqui para que vocês possam se unir com a gente. Tá aí eu, a minha equipe, Eduarda, Luciane, né? Que a gente está fazendo o movimento acontecer, a Cris aqui nos ajudando também, tá fazendo o processo acontecer. Não sei se tem mais alguém aqui das nossas,
Mas a gente está aqui para poder ajudar vocês. Preencham, peguem o certificado de participação, que a gente vai estar dando de 4 horas. Isso já é uma forma de vocês estarem, né, provando que vocês estão tendo conhecimento no assunto. E querem alguma pergunta, alguma coisa? Eu estou aqui ainda. Tudo certo? Ale, Oi, Ale, eu fala. fiz totalmente errado. Eu acabei deixando os projetos nas Depois a empresas. gente conversa sobre o erro. Aqui não é o Tá, momento, tá? tá Aí bom, a tá gente bom. conversa lá no privado. Não tem problema, faz parte. Pessoal, beijo no coração, uma boa noite. A gente fica à disposição para dar qualquer tipo de informações para vocês. Obrigada, Carlos. Obrigada, Suelen. Obrigada, Lisiane. Estamos te esperando aqui. Estamos esperando vocês, gente. Venham se aprimorar. Agora a decisão é tua. Nós fizemos a nossa parte. Beijo grande. Tchau. Obrigada.